Sabe, doutor Antônio Brum, que o tempo custa ouro, né? E o Grêmio está aproveitando esse espaço de tempo aí para reorganizar algumas coisas que não se faz na correria do futebol, do dia a dia. O que dá para projetar aí para uma semana de folga no calendário, doutor Antônio Brum? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite aos demais convidados. É a folga normal, né? Que dentro do que os demais clubes vão oferecer aí para os seus jogadores em virtude da parada FIFA, né? O Grêmio retorna na sexta, ainda tem 6 dias para se preparar para o jogo contra o Bragantino. E também depois os jogadores ficam 6 dias fora de Porto Alegre, né? Longe das suas famílias, para encarar o jogo contra o Bragantino na sequência com o Corinthians. O Grêmio não retorna a Porto Alegre. A gente achou importante dar esse descanso para eles, porque não interferiria em nada na preparação do jogo do Bragantino e também pela sequência dura que o Grêmio vai enfrentar na continuidade do campeonato. É uma explicação interessante, porque às vezes ele não se dá conta também, né? Emenda a viagem, né? É aquilo que nós estávamos dizendo. Tem gente que acha que o jogador tem vida fácil. Não tem vida fácil. Eu fui repórter de campo muitos e muitos anos. Tinha o dia que eu estava em Bagé, no outro dia voltava, tinha que ir para os Estados Unidos. Dali a pouco tinha que ir para o Nordeste. Era assim, era assim. E eu gostava até, eu era solteiro e tudo, né? Mas jogador de futebol tem que ter preparação física, tem que ter alimentação balanceada, não pode beber. É diferente, é diferente. A atitude do Luan surpreende positivamente ou era já isso que vocês esperavam do Luan? Aquela conversa dele, que faria exatamente isso, lhe convenceu à época? Bom, tanto convenceu que trouxe o Luan, né? Mas estou dizendo, era mais ou menos nessa monta que se esperava a atitude do jogador? Olha, Rec, pro que a gente tem acompanhado dele no dia a dia, não surpreende, tá? Porque ele tem sido exemplar desde que voltou ao Grêmio, na dedicação aos treinamentos, a todas as atividades que o nosso departamento de saúde tem proposto a ele, e não surpreende, é mais uma demonstração de que ele está muito afim de estar no seu 100%. Ele teve muito tempo parado, então eu acho que quanto mais ele puder estar treinando, ele às vezes poderia sentir uma parada de 4 dias assim, e a gente fica feliz por mais essa demonstração do atleta de que está muito afim mesmo e provou, né, através dessa atitude. A situação de brigar na tabela de classificação, a derrapada que deu o Botafogo contra o Flamengo, já é o suficiente para acreditar piamente que dá para ganhar o título? Ou o G4 está nos conformes? E se projeta o título já pensando que aí minimamente ficará no G4? É por aí? Que eu acho que no momento o Grêmio tem que pensar em jogo a jogo, em pontuar o máximo possível. Eu acho que não tem que ficar olhando para o Botafogo, tem que fazer a sua parte. A gente lembra recentemente do ano em que o Inter quase foi campeão brasileiro. O Inter não estava numa pontuação de ser campeão e fez 9 vitórias consecutivas, se não me engano. E o Campeonato Brasileiro é assim, o time que faz uma sequência de vitórias, ele acaba, né, se alçando a parte de cima da tabela. O Grêmio já está ali, né, na terceira colocação. E eu acho que no primeiro momento o Grêmio tem que pensar em vencer o maior número possível de jogos. Se lá na frente houver essa possibilidade de título, pode haver uma arrancada final buscando esse objetivo. Mas o objetivo agora vai ser jogo a jogo. A gente já tem um planejamento bem importante para essas 2 partidas fora de casa e em termos de pontuação. E vamos ver o que o campeonato reserva nos próximos capítulos. A gente tem que fazer primeiro a nossa parte antes de ficar torcendo para algum tropeço do Botafogo. Muito se disse, né, que o Botafogo já era campeão, né? Aí se viu que 3 jogos fora de casa não conseguiu ganhar, perdeu agora em casa a primeira para o Flamengo. Então, aquele time imbatível, a gente já está vendo na prática que não é tão imbatível assim. Haverá um confronto direto com o Grêmio tem um jogo a menos, né? E, claro, o grande desafio do Grêmio, me parece, né, doutor Antônio Brum, é melhorar o desempenho fora de casa, porque dentro de casa é espetacular, mais de 80% de aproveitamento, né? Com o aproveitamento de casa, o Grêmio seria campeão com sobras.
e fora de casa tem 37%, se não estou equivocado, de aproveitamento. O que se faz para melhorar isso aí? É que o Grêmio fez vitórias importantes fora de casa também ao longo do campeonato, né? Eu acho que esses últimos 3 jogos que o Grêmio foi visitar esses times que estavam na parte mais de baixo da tabela, que o desempenho ficou abaixo do que a gente imaginava. Mas o Grêmio venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, venceu o Cuiabá, né? O Mato Grosso lá, que é bem difícil sempre de jogar lá. O Grêmio venceu o Bahia na Fonte Nova. Teve algumas vitórias importantes fora de casa, mas realmente nas últimas partidas ele não pontuou fora de casa como a gente imaginava. Acho que a gente sabe o caminho para fazer essas vitórias fora de casa e só basta retomar, assim como agora retomamos o caminho das vitórias consecutivas aí, sem sofrer gols. Espero que rapidamente agora contra o Bragantino a gente possa de novo fora de casa estar pontuando para alcançar nossos objetivos. Vira e mexe, doutor Antônio Brum, vem aquela especulação de que o Luizito Soares ainda poderá ficar no Grêmio no ano que vem. O que efetivamente já tem de combinado com ele? Ele vai realmente sair? Já houve o acordo? O Grêmio vai abrir mão do segundo ano de contrato? Ele abrirá mão dos seus proventos, obviamente, né, porque não vai jogar aqui. O que está acertado definitivamente com o jogador? Olha, é que eu não vou alimentar essa possibilidade do Luiz Soares ficar para o ano que vem, até porque eu não acredito nela, baseado em todas as conversas que a gente teve com o jogador e dos problemas que ele vem enfrentando com o joelho dele. Eu acredito que a passagem dele no Grêmio vai ser uma passagem exitosa até dezembro e está muito afim, vai nos ajudar muito. E o acordo é o que todos já sabem, que veio a público. A gente vai finalizar o contrato dele agora no final do ano, abrindo mão do segundo ano de contrato, em virtude de que para o Grêmio também tem um atleta que não está em condições de aguentar o nosso calendário aqui, que não poderia estar à disposição em todos os jogos, que teria que ser submetido a um tratamento pelo também custo que ele tem. Para o Grêmio não seria bom para nenhuma das duas partes. O atleta também quer buscar uma liga menos competitiva, talvez, ou parar um pouco para se tratar e depois dar um outro rumo para a carreira. A gente não sabe quais serão os próximos capítulos da carreira dele, mas eu acredito que a passagem dele do Grêmio vai se encerrar em dezembro, com certeza. Bom, a respeito ainda da situação do Luizito Soares, ele não fica fora dos jogos, né? Pelo problema de joelho. Ele dificilmente fica fora dos jogos. E nem é retirado antes do final das partidas. Raramente é retirado. Pois é. Ele até teve uma melhora em relação ao que vinha acontecendo, ficou fora daquele jogo contra o Bahia. Depois. Bom, mas... É que se tu reparar bem, teve um espaçamento maior entre os jogos agora, recentemente. Ele também ficou suspenso em uma partida, né? A gente tem que ver como que ele vai reagir, espero que bem, porque da parte dele há um comprometimento para tentar participar o máximo possível de todos os jogos para ajudar o Grêmio até o final do ano. A gente tem que ver como ele vai reagir agora também nessa sequência que o Grêmio joga quinta, segunda e quinta, né? Mas teve realmente um espaçamento maior entre os jogos, o que ajudou. Ele até relatou isso na sua entrevista na ESPN, que às vezes ele sente dor no aquecimento e às vezes ele quando tem um intervalo maior entre os jogos, ele não sente nada, né? Então isso é algo que a gente não tem como... E tomara que possa estar o máximo possível, porque a gente sabe que dentro de campo ele pode nos ajudar muito, né? Um jogador diferente, né? Isso aí ninguém tem dúvida. Agora, ele disse uma frase nessa entrevista da ESPN, que é a seguinte: eu, inclusive, vou ajudar o Grêmio no ano que vem, porque se eu ficasse, eu não teria condições de jogar em alta performance e tal, e o Grêmio não vai precisar me pagar. Mas se ele quisesse ajudar o Grêmio, não seria o caso de ele pagar pelo menos um pedaço da multa, já que foi ele que propôs 2 anos de contrato, quando o Grêmio queria fazer um só, doutor Antônio? Cortou um pedacinho, Rec, da pergunta. Eu perguntei o seguinte: se ele realmente está propenso a ajudar o Grêmio não vai precisar pagar o que ele ganha por mês no ano que vem, mas por ele ter assumido um compromisso, não seria justo que ele pagasse pelo menos um pedaço da multa, como se especulou? Porque de uma hora para outra se dizia, ele vai pagar 10 milhões para o Grêmio, ele vai pagar 15 milhões para o Grêmio. Dali a pouco não pagou nada e ficou tudo na paz. É que o Luiz Soares tem 37 anos, né? Assim como a gente não pagou nada para adquirir ele, quando a gente trouxe ele, a gente
nenhuma maneira esperava revender o Luis Soares para ninguém, né? Se tu botar isso na ponta do lápis, o custo salarial dele, prevendo uma parada ou um número menor de jogos, a gente entende que financeiramente isso não vai ser um prejuízo para o Grêmio de não estar recebendo nenhum valor, né? Inclusive, quando o Luis Soares veio para o Grêmio, muita gente achava que era uma furada trazer o Luis Soares, né? Agora fica fácil, depois do desempenho que ele teve, querer cobrar um valor absurdo pela liberação do jogador, ao qual o Grêmio não pagou. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ficou justo para os dois lados e o ganho desportivo que ele nos trouxe de marketing, número de sócios, venda de camisetas. O Luis Soares é uma operação que ela deu lucro para o Grêmio, além do ganho desportivo, financeiramente, acho que isso pode ser um dos maiores negócios da história do Grêmio, não só uma das maiores contratações da história do Grêmio. O substituto já está engatilhado? Porque centroavante se viu que é uma raridade, né? O Internacional, para citar um exemplo daqui, já que o senhor citou o Inter há pouco, o Inter contratou 6 centroavantes, né? 6 centroavantes. Eu não sei se o David é computado como centroavante, mas se computar o David, dá 6. Wesley Moraes, Michael, Brian Romero, o David, o Alemão, agora trouxe o Ener Valencia, e se colocar o Luiz Adriano, dá 7. 7 centroavantes o Internacional contratou, no espaço de 1 ano e pouco. O que prova que é complicado, porque o Michael, quando saiu daqui, era goleador no Sport Recife. O Brian Romero tinha jogado em alguns clubes grandes. O Wesley Moraes chegou a ser convocado pelo Tite, mas veio para cá com uma perna mais curta que a outra, né? O David fazia verão lá no Fortaleza. Então, cada um tinha os seus atributos. O alemão apareceu bem aqui no Novo Hamburgo e até rendeu para o Internacional uns caraminguás aí, 12 milhões, parece. Mas já tem um engatilhado. A pergunta era só essa, só fiz esse enredo para chegar na pergunta. É complicado achar um grande centroavante. O Grêmio já tem um jogador engatilhado para o ano que vem? Olha, Rex, se tivesse engatilhado em setembro, a gente estava muito na frente do mercado. É difícil, ele está monitorado as opções que a gente imagina que podem... O Luis Soares é insubstituível, né? Mas assim, que podem entregar para o Grêmio um resultado dentro de campo nessa função de centroavante. Concordo contigo aí na tua explanação. É uma função muito difícil de se encontrar no mercado, né? É uma função cada vez mais escassa, esse homem de área, né? Que antigamente era tão comum, camisa 9, fazedor de gol, hoje em dia é um artigo raro no mercado. A própria seleção brasileira foi para a Copa do Mundo, talvez com nenhum 9 de ofício, né? Jogadores que jogam ali na função, mas não tem, né? É uma posição que a gente sabe que vai enfrentar dificuldades, mas a gente já tem algumas alternativas na nossa cabeça aí que a gente pretende, mais para o final do ano, acelerar em uma ou mais delas para tentar repor essa saída. Os caras estão lhe tocando muita flauta por causa do Rocher, não? Olha, é que pegaram um recorte de algo que eu disse e transformaram numa verdade absoluta, né? Em nenhum momento eu disse que o Rocher não é bom goleiro, esse é o primeiro ponto, né? Se ele não fosse bom goleiro, ele não estaria no nosso monitoramento, que começou no ano passado, visando a eleição do presidente Guerra. Inclusive, nós monitorávamos 4 jogadores do Nacional do Uruguai, o Rocher, o Puma Rodrigues, lateral direito, o Felipe Carbajo, que acabou vindo, e o Luis Soares. O Nacional tinha um time bem interessante com esses 4 valores. Quando o Rocher foi convocado para a Copa do Mundo, a gente já viu que não seria tão fácil efetivar uma vinda dele a Porto Alegre, porque um jogador que vai para a Copa do Mundo e vai como titular, como foi o caso dele, acaba recebendo uma valorização muito importante, né? Muito acima da média muitas vezes, e o Grêmio tinha outras posições que considerava mais carente e em que precisava investir, né? E realmente, após o Rocher voltar da Copa, ele buscava um contrato importante para ele, que fosse talvez o contrato da sua carreira, um jogador que teve na Europa, mas em centros menores, e para, aos 30 anos, fazer um contrato importante. O que eu quis dizer é que o Grêmio talvez não pudesse dar esse contrato importante para o Rocher, e às vezes o que é caro para o Grêmio, para outros clubes pode ser barato, pode ser viável, e foi simplesmente isso que eu quis dizer quando
quando disse que por esses valores eu não traria para o Grêmio, porque realmente para o Grêmio não era possível investir esses valores em um goleiro. Agora, sobre a qualidade dele, a experiência dele, isso é inegável. Que eu não iria contra uma coisa que a gente conhece, né? Ainda mais eu que gosto de acompanhar bastante futebol, a gente sabe de todas as qualidades dele. Não, e acabou até o destino não lhe dando razão, mas lhe ajudando, né? Porque hoje o Gabriel está na seleção, pode ser o goleiro da seleção olímpica. O que dá para acrescentar... E cresceu também, né? Cresceu. O desafio que foi lhe dado como titular, ele atendeu a expectativa. O que dá para acrescentar é que a gente não pode esquecer que é um ano de reconstrução para o Grêmio, né? Então, até não é que o Grêmio não possa pagar, né? Mas existem prioridades, né? Em relação à questão dos investimentos de jogadores, né? Então, eu vejo que o pessoal toca flauta e tal. O futebol é só flauta, né? O Rocher foi para o Internacional e tal, mas a grande questão é priorização, né? E toda a gestão ela tem que ter responsabilidade quanto a isso, né? Acho que ninguém tem dúvida do trabalho do Rocher, né, da qualidade do Rocher, mas o que mais pesa nessa situação é priorização, né? E então, antes de investir determinados valores em determinadas posições, tem outras posições, né, que o Grêmio é mais carente. Então, nesse sentido, eu acho que a gestão ela acabou acertando, né? Embora se saiba, né, que é um grande goleiro e que iria contribuir para qualquer equipe que fosse, né? Bom, o Bitelo ainda tem chance, o Renato deixou a pulga atrás da orelha da reportagem, né? Que ainda teria chance de sair, mas são poucos os mercados abertos para fazer alguma transação, né, doutor? Pois que tem alguns mercados que ainda continuam com a janela estendida um pouco mais agora, né? Mas são centros que alguns têm muito dinheiro e às vezes não é atrativo para o momento de carreira do jogador, outros não são atrativos por diversos fatores, mas assim, não dá para descartar, mas eu não acredito que o Bitelo saia do Grêmio agora nessa janela do meio do ano. Acho que ele fica no Grêmio para nos ajudar aí ao longo do restante da temporada. Rússia, México, Grécia e... Turquia. Turquia e Arábia. Né? Tem muitos mercados aí que estão se movimentando sempre, né? Que tem jogador que não quer ir, né? Embora tenha dinheiro, né? Tem jogador que não quer disputar, né, futebol em determinadas praças, vamos dizer assim. Eu teria uma pergunta para o nosso vice-presidente do Lustre Coimão. José Vecchio Filho. Boa noite, Antônio Blum. Não sei se o doutor Antônio Blum é turfista, né? Não deve ser, não é. Nunca ouvi lá, mas seria no Jockey Clube um acréscimo, representa. Tem ilustres gremistas que são turfistas, Flávio Pino, Raul Regis Lima Cirne Lima, César Cidade Dias, tem ali uma turma gremista. Bom, eu faria uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. O Soares, no Nacional, ele não estava jogando bem. Ele não foi o Soares aquele. Quando o Grêmio vislumbrou a contratação do Soares, a pergunta seria a seguinte: o Grêmio confiava mais no passado distante de craque do Soares, ou que ele, mesmo estando mal, sobra no futebol brasileiro que é carente de um centroavante? Boa noite, um prazer falar com um amigo. Eu discordo que ele não estava bem no Nacional, assisti todos os jogos do Nacional antes de contratar o Luis Soares, e ele fez 8 gols no Uruguai, para o tempo que ele ficou é bastante, e fez gols decisivos, inclusive a partida mais importante contra o Liverpool, em qual depois o Nacional acabou se sagrando campeão, ele fez o gol do empate da virada, né, para sagrar o Nacional campeão. Fez um gol lindo no clássico contra o Peñarol, né, uma vitória que é sempre muito importante lá no Uruguai. A gente fez uma análise visando os 2 últimos anos de carreira dele, né, que haviam sido 1 ano e meio no Atlético de Madrid e 6 meses no Nacional, e a gente entendeu que ele ainda estava na ponta dos cascos, principalmente para a função de centroavante, que é uma função em que requer muito mais uma virtude de finalização, de inteligência, de leitura de jogada, e na qual ele é um craque, não é à toa que é o 4º artilheiro em atividade no mundo, e eu acho que ele ainda estava muito bem. O que fez a gente buscar ele é que a gente achava que estar no Uruguai seria mais possível do que o Grêmio ir buscar ele num centro maior,
e aí acabou se concretizando, né? Mas assim, a vinda do Soares, ela foi um combo entre acreditar que desportivamente ele poderia entregar com o que ele poderia nos trazer de marketing e de autoestima para a torcida, principalmente o Grêmio retornando de uma segunda divisão e todo o fator que tem, né, vamos dizer assim, de interação entre nós, os uruguaios, que é histórico já, né? Então, foi pensado em tudo, mas assim, a minha parte foi analisar muito, e de todo o departamento de futebol, muito o que ele poderia nos entregar dentro de campo. O Renato já está acertado para o ano que vem, independente de como terminar esse ano? Não está acertado ainda, Rec, mas o Renato, todas as vezes que ele renovou o contrato com o Grêmio, foi uma coisa bem tranquila, a gente tem uma ótima relação com ele e a gente está focado em concretizar os próximos passos aí do Grêmio na temporada e não está tratando de renovação, até porque a gente acredita que isso não vai ser problema nenhum de ambas as partes, né? Então, ele sabe que ele sempre foi o treinador da nossa preferência desde que o presidente Alberto Guerra se elegeu e que continua sendo o treinador da nossa preferência pelo resultado que ele entregou ao longo dessa temporada. Bem, em termos de assentamento das coisas, o Grêmio já tem um horizonte melhor ou, ao contrário, apareceram mais esqueletos no armário do que vocês imaginavam e ainda tem alguns surpreendentes que assombram a arena? Olha, é que eu acho que nesses 9 meses desse ano aí, mais os 2 meses do ano passado, que o presidente Guerra assumiu um pouco antes, acho que deu para a gente fazer uma leitura bem apurada, assim, do que... Foram aparecendo muitos esqueletos no armário ao longo desse tempo, mas a gente conseguiu equalizar dentro do possível todos eles e a gente acredita que o Grêmio no ano que vem vai ter uma condição financeira muito melhor do que teve nesse ano e se classificar para a Libertadores... abrem-se uma série de recursos e outras oportunidades para o clube aumentar o seu faturamento. A gente conseguiu equalizar bem a folha do Grêmio, com bastante reformulação do elenco, pagando salários bem mais dentro da realidade do futebol de hoje em dia do que eram pagos antes, e eu acredito que o Grêmio, no ano que vem, vai ter uma capacidade maior de investimento para o seu time poder ser ainda mais competitivo. Com o Jeromel ou sem Jeromel em 2024? Olha, é que não temos como saber sobre isso, né? Temos que conversar com o Jeromel, a qualidade do atleta é incontestável, mas a gente, por concordância de ambas as partes, optou por deixar para falar sobre esse assunto mais ao final da temporada, até porque o Jeromel vinha de uma longa parada, agora infelizmente teve uma nova lesão, e vamos conversar mais para o final da temporada para ver, a gente sabe de tudo que o Jeromel representa, da sua qualidade, né? Mas isso a gente tem que conversar mais para frente. Doutor, primeiro agradecendo a gentileza aí desse longo tempo de conversa, vou deixar o espaço final a seu bel prazer, como diria o falecido Amir Domingues, o espaço para as considerações finais, né? Não, que isso, Rec, o prazer falar contigo, a gente às vezes não consegue atender na correria do dia a dia, eu sou um profissional que exerço a minha profissão ainda, estou no Grêmio como vice-presidente de futebol, tenho família, um filho pequeno, a correria é grande, mas é sempre um prazer falar contigo aí no teu programa, com o qual já fui pessoalmente também aí, que sou telespectador quando estou em casa também nesse horário, não de hoje, de muito antes de estar no futebol do Grêmio, e agradecer aí a participação e a oportunidade de estar falando com a torcida do Grêmio que muito te assiste. Valeu, obrigado, doutor. Grande abraço aí para todos e um bom resto de programa. Vamos fazer um intervalo rápido e